dia, alunos da escola profissional. Aqui quem fala é o professor Acílio de História. Como nos outros PETs eu gravei um vídeo orientando como resolvê-lo, nós estamos no volume 4 do PET. Esse vídeo é equivalente semana 1 a 4. Aí quero deixar claro que eu vou estar sempre lá no Google Classroom às sextas-feiras para tirar dúvida. Quem me tem na rede social pode também mandar alguma mensagem que eu respondo. E aí esse vídeo é para orientar como resolver, né, o volume 4, tá bom? Vamos ver o que está sendo pedido. Unidade temática, totalitarismo e conflitos mundiais. Início da Era Vargas. Tá. Aí tem a Era Vargas, a gente tem um texto introdutório, né? Tá lá, número 1. Relacione a crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo com a economia brasileira, a queda da exportação de café e a crise da chamada Primeira República. Bom, a interpretação de texto. Olha, eu acho que, por exemplo, a parte que está falando sobre o governo provisório pode explicar isso aqui. Ele está pedindo para relacionar a crise de 29 nos Estados Unidos e no mundo com a economia brasileira, né? A queda da exportação de café e a crise da chamada Primeira República. No livro didático, a gente tem a crise de 1929 na página, aliás, no capítulo 5, da página 72 até a 79. Mas aí eu recomendo dar uma olhadinha nas consequências da queda da Bolsa de Valores, que está lá na página 74. Então, é uma crise mundial, né? E aí, como é uma crise mundial, ela vai afetar a economia brasileira, né? E essa queda da exportação de café e a crise lá na Primeira República. Isso vai acabar gerando a Era Vargas aqui e principalmente no início aqui o governo provisório, tá? 2. Conforme estudado no PET anterior, as primeiras décadas do século XX foram marcadas pela vitória da Revolução Russa de caráter socialista, além do surgimento dos movimentos de ultradireita, nazifascismo na Europa, notadamente na Itália e Alemanha, associada à crise econômica de 29. Esse período é marcado pela crise das democracias liberais. Tais movimentos têm repercussão também no Brasil, a partir do surgimento de movimentos como a ANL e o movimento integralista, a IB. A partir do diálogo com seus colegas e professores e pesquisando no livro didático e em outros materiais, preencha o quadro abaixo. O quadro está tudo fora de esquema, né? Aí eu acredito que deve ser aqui, a ANL, integralistas, aqui influência, principais propostas e principal liderança, né? O quadro saiu aqui, ó. Deixa eu ver. Não consigo arrumar ele não. Então, não deu certo. Mas vou explicar o quadro para poder resolver, né? A ANL está aqui, integralista está aqui. Aí você vai colocar influência da ANL,
as principais propostas e a principal liderança, né? E aqui é a mesma coisa do integralismo. A ANL é a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora tem o capítulo 7, que é o fim da República Oligárquica. Aí nele tem lá, página 106 do livro, lá do Araribá, tem lá uma parte falando assim, integralistas e comunistas, que a ANL é a Aliança Nacional Libertadora e os integralistas. Aí você vai colocar qual a influência que cada um tinha no governo, as principais propostas que cada um deles defendia e a principal liderança, quem era o líder da ANL e quem era o líder dos integralistas. Eu vou deixar linkado no material para resolução vídeos, né, de aulas, né, sobre os temas, né, relacionados, e vocês vão poder consultar o livro didático também para poder resolver. 3. Com o autogolpe, Getúlio estabelece o Estado Novo. Esse regime é marcado pela forma autoritária, pela centralização do poder e ao mesmo tempo é marcado pela modernização econômica e pela concessão de direitos. Diante disso, responda as questões abaixo. Letra A. Por que podemos dizer que o Estado Novo foi um período marcado pelo autoritarismo? Aponte características do regime que justifica essa afirmativa. Estado Novo, no livro da gente, está lá no capítulo 8, né, páginas 108 até a 112. Tá? E aí o Estado Novo, como já vem falando, é um regime marcado de forma autoritária. Então, você vai dizer por que a gente pode dizer isso, você vai dar uma lida sobre o Estado Novo e apontar as características do regime que justifica essa afirmativa, ou seja, características de um regime autoritário. Letra B. Podemos afirmar que no período Vargas houve uma modernização da economia brasileira? Cite exemplos que podem ilustrar seus argumentos. Aí já vem falando a questão da industrialização e de desenvolvimento. No livro, lá no Estado Novo, tem uma parte que vem falando assim, o crescimento da economia, na página 109. Então vai ajudar a responder essa questão. Letra C. Quais as principais inovações na legislação trabalhista trazidas por Vargas? Aí Vargas criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas. Aí você vai pesquisar o que foi criado por Vargas dentro da CLT e colocar aqui, bem resumido, tá? Acabou a semana 1, estamos na semana 2. A unidade temática ainda totalitarismos e conflitos mundiais, aí Segunda Guerra Mundial e consequências para o mundo. Número 1. No momento de organizar os estudos é muito importante saber registrar as principais ideias, conceitos importantes e outras informações que poderão auxiliar no aprofundamento do tema. Uma dessas formas é a produção de fichas ou de mapas mentais. Monte uma ficha sobre a Segunda Guerra Mundial, seguindo os passos a seguir. Você poderá optar também por um mapa mental sobre esse período. Use a ficha baixa como modelo. Então, ensinando a fazer um esquema, né? É um resumo da matéria para poder fixar melhor. Aí aqui ele pede para fazer uma ficha sobre a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial capítulo 6 do livro didático lá do Projeto Araribá, página 83 até 89. E aí a gente tem aqui, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, né? Aí já a ficha da Segunda Guerra já está dando até a dica para você, né? Quando ocorreu, onde ocorreu, principais motivações, né? Por que a Segunda Guerra estourou, as alianças militares que foram formadas de um lado e de outro, né? Como na Primeira Guerra Mundial a gente teve a Tríplice Aliança e teve a Tríplice Entente, aqui a gente vai ter duas alianças militares, o eixo e os aliados. Então é só colocar o nome eixo, quais são os países que fazem parte. Aliados, quais são os países que fazem parte. Principais acontecimentos da guerra, né?
consequências da guerra e outras informações importantes. Essa aqui é o que vocês acharem que é importante relatar sobre a Segunda Guerra. 2. Durante a Segunda Guerra Mundial, os jornais tiveram grande importância. A imprensa e a mídia, de forma geral, podem ser consideradas como uma importante arma de guerra, não só pelo apelo que faziam à população para participar do conflito, mas pelas ideias que faziam circular. Os jornais são também fontes históricas importantes, ou seja, eles são documentos que nos ajudam a compreender melhor esse passado. Por isso, muitos são armazenados e conservados em arquivos chamados de hemerotecas. Aí a gente tem um jornal da época, né? Aviadores brasileiros bombardeando a Alemanha, 24 de novembro de 1944. Agora é a sua vez. Imagine que você é um historiador convidado para escrever uma coluna no importante jornal do país sobre a Segunda Guerra Mundial. Sabemos que você não conseguirá relatar toda a guerra. Por essa razão, precisará fazer seleções. Como todo texto, devemos escolher quais palavras iremos utilizar, quais informações apresentaremos e de que maneira faremos isso. Assim como os jornalistas, os historiadores ou historiadoras também pensam em como elaborar um texto para quem escreveu. As fontes históricas nos permitem produzir conhecimento histórico sobre algum assunto, por isso elas são fundamentais. Qual fonte histórica você escolheria para discutir algum tema dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial? Essa é a hora de elaborar uma narrativa sobre um fenômeno histórico, escrevendo um texto para um jornal. Escolha um título para o seu texto, selecione uma fonte histórica, pode ser uma fotografia, um artigo de guerra, um artigo de jornal de guerra, uma memória de alguém que participou do conflito, etc. Em seu livro didático existem muitas fontes disponíveis. Escreva uma manchete que chame a atenção do seu público-alvo, apresente brevemente o episódio ou tema a que a fonte se refere. Analise a fonte histórica escolhida de modo a contextualizá-la. Dicas: procure observar o contexto de produção, por que foi produzida, quando, onde circulou, quais são as intenções do documento, etc. O texto precisa prender a atenção do seu ou sua leitora. Lembre-se de que as fontes históricas são como matérias-primas para a produção do conhecimento histórico. Elas são registros que precisam ser interpretados com criticidade. Afinal, as fontes históricas só respondem se soubermos perguntar. Vamos lá? Indicações: tem um livro, um vídeo, né, sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu vou deixar todos os vídeos linkados lá no material para resolução no Google Classroom. E fontes, né? Então aqui, basicamente, estou pedindo para vocês fazerem um texto. Esse texto é tipo uma notícia, pode ser uma notícia de jornal sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Pode ser um texto breve, né? Pode ser, sei lá, 10 linhas, né? No máximo, ou quem quiser 15, né? Tem que escolher um título para o seu texto e dar uma notícia sobre a Segunda Guerra Mundial. Você tem que escolher uma fonte histórica, né? Para poder resolver isso, tá bom? Acabou a semana 2, semana 3. Totalitarismo e conflitos mundiais, Brasil na Segunda Guerra Mundial. Leia o trecho e responda. Foi uma estratégia adotada pelos Estados Unidos na década de 30, cuja principal característica foi o abandono da prática intervencionista que prevaleceu nas relações dos Estados Unidos com a América Latina desde o final do século XIX. Nessa política priorizava a negociação diplomática, a colaboração econômica e militar, com o objetivo de impedir a influência europeia na região, manter estabilidade política no continente. Letra A. Quais as intenções norte-americanas por trás da aproximação com o Brasil na chamada política de boa vizinhança? Aí, aqui está falando sobre essa política de boa vizinhança aqui, né? E aí no texto aqui a gente fala, né, quais as intenções dos Estados Unidos aqui
nessa aproximação do Brasil. Letra B. Como estava organizado o governo brasileiro nesse contexto? Quais eram seus projetos para o Brasil? Aí é só ler aqui o texto de cima, tá? A número 1, número 1 não. A letra A você encontra nesse texto aqui de cima. E a letra B no texto acima, tá? 2. A imagem refere-se a uma cena de Alô Amigos, filme lançado por Walt Disney em 1943. Nessa cena, Zé Carioca apresenta o Rio de Janeiro para o Pato Donald, ao som da música Aquarela do Brasil, uma composição de Ari Barroso. O encontro entre os dois personagens simboliza a aproximação entre Brasil e Estados Unidos nos anos 40. Diante do exposto, explique. Letra A. O principal interesse que orientou a aproximação entre Brasil e Estados Unidos, né? Por que desse interesse, né? Vou procurar algum trecho desse desenho do Pato Donald com o Zé Carioca para deixar lá. Não sei se eu vou encontrar ele inteiro, né? Para que vocês possam ver. B. Com base na imagem, como o personagem Zé Carioca expressa uma visão sobre a cultura brasileira no período. Aí você vai colocar as características do personagem do Zé Carioca, né? E o Zé Carioca do Rio de Janeiro. Então você vê que o personagem do Zé Carioca ele é um estereótipo do brasileiro, né? Ele tem características, né, como era visto, né, o brasileiro naquela época e como principalmente do Rio de Janeiro. Atividade 3. A. Descreva brevemente como foi a participação do Brasil na Segunda Guerra, ao lado de quem lutamos, em qual palco da guerra o Brasil lutou, quais as principais batalhas, houve perdas humanas. Aí deixa eu dar uma olhadinha aqui. O texto de cima não vem dando essas informações, tá? Aí, deixa eu dar uma olhadinha no livro, né, didático. Lá no capítulo 6, procurando ver se tem falando só sobre a participação brasileira, tá? Para vocês poderem responder essa. Eu acho que no livro didático, no capítulo 6, não tem. Aí eu vou ver dentro da Era Vargas. Então, no livro didático, lá no capítulo 9, o retorno à democracia, o início dele vem falando um pouquinho da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, porque essa participação ela vai ser importante para mudar o governo brasileiro na época, tá? E aí assim, você pode também fazer uma pesquisa na internet falando sobre essa participação, ao lado de quem que a gente lutou, eixo aliados, onde foi mais atuante que o Brasil lutou, citar um pouquinho de uma ou duas batalhas, entendeu? E perdas humanas que teve. Se você conseguir um número exato, né, de quantos soldados brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial. B. Quais as consequências da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial? Aí eu já falei daquele, logo no início, né, porque é da mudança do governo, né, brasileiro, mas lendo lá você consegue explicar isso de uma forma melhor. 4. Dentro dos campos de concentração, as pessoas eram despojadas de todas as formas usuais de convívio, perdiam todo contato com o mundo exterior, eram violentadas e por fim eliminadas.
moral e fisicamente. Inteiramente desprotegidos, esquecidos de todos, os prisioneiros limitavam-se a sobreviver, quando podiam, à espera de uma milagrosa salvação. Glossário: despojados, desprovidos, retirados, despidos. Letra A. A qual experiência histórica o fragmento acima se refere? Caracterize. Né? Aí aqui está falando, né, sobre o que aconteceu. Né? E caracterizar o que foi. Né? B. Quais grupos sociais foram violentamente atacados por esse regime? Esse regime é o regime nazista. Então, que grupo que foi perseguido pelos nazistas? Colocar ali. C. O que significa eliminar alguém moralmente? Aí esse moralmente aqui, deixa eu ver se está dentro do texto. É a questão moral, né? Aí você vai ver de que forma que os nazistas perseguiram o grupo que eles estão falando. E eles perseguiram de várias formas, inclusive moralmente. Esse moralmente aí é da questão, por exemplo, que a pessoa era um cidadão, era um participante, né, da sociedade, e ele foi tirado os seus direitos, né? Então isso ataca também a sua moral. Letra D. Em 20 de novembro de 1945, o Tribunal de Nuremberg comprovou que os nazistas cometeram vários crimes contra a humanidade. O que é um crime contra a humanidade? Aí você vai pesquisar e colocar aqui a definição. Tá bom? Você já ouviu falar no conceito de crise humanitária? Podemos chamar de crise humanitária toda situação de emergência que ameaça a vida de um povo ou de um grupo, colocando em perigo a vida de muitas pessoas. Em situações como essas, os direitos mais básicos das pessoas não são respeitados, fazendo-as depender da ajuda dos outros para que possam sobreviver. Letra A. Podemos utilizar esse conceito para interpretar o fenômeno histórico que ficou conhecido como Segunda Guerra Mundial e suas consequências para o mundo? Sim, não e explicar, justificar. Tá? B. Você conhece outra situação, episódio, guerra, conflito recente que podemos dizer se tratar de uma crise humanitária? Cite aqueles que você descobrir. Essa é uma atividade de pesquisa. Essa crise humanitária você tem que ver se houve mais algum conflito depois da Segunda Guerra Mundial ou outro episódio que abalou tanto que chegou a ser conhecido como uma crise humanitária. Tá? Aí tem indicações para poder pesquisar. Semana 4, totalitarismo e conflitos mundiais. 1. Na imagem abaixo, vemos a primeira reunião de uma importante instituição que nasceu com o final da Segunda Guerra Mundial. Através da Carta das Nações Unidas estava criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. O documento foi assinado por representantes de 51 países em 1945. Letra A. Quais símbolos estão presentes na logomarca da Organização das Nações Unidas? De que forma esses símbolos refletem os interesses da instituição? E olhar a logomarca, né? Aí os símbolos, o que está aqui sendo representado, né? De que maneira aqui e esse símbolo aqui. Então, olhar o significado de cada um. Essas partes aqui significam o que? Né? A visão dela, né, engloba o que? E esse símbolo aqui em volta. Né? Então você vai fazer uma pesquisa sobre os símbolos, o que está lá presente, né? E como que eles refletem os interesses da instituição. Porque qual que é a função da Organização das Nações Unidas? Né? B. Presente escuta pelo menos duas motivações que levaram à criação da Organização das Nações Unidas ao final da Segunda Guerra Mundial. Por que, né, que a ONU foi criada? E logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. Né? Aí você vai colocar duas motivações para ser feito.
Letra A. Aponte as semelhanças e diferenças entre a Liga das Nações criada após a Primeira Guerra Mundial e a Organização das Nações Unidas criadas após a Segunda Guerra Mundial. Depois que terminou a Primeira Guerra Mundial, foi criada uma organização chamada Liga das Nações, que ela tinha a função de manter a paz. Só que ela não deu certo. Então, em cima disso, você vai falar assim, o que é igual à ONU e qual que é a diferença. Que meio que eu já dei a resposta, se prestar atenção. 2. Como vimos nas questões anteriores, muitos propósitos levaram à criação da Organização das Nações Unidas. Esses propósitos ainda são necessários nos dias de hoje? Reflita e registre. Aí você vai pensar, hoje em dia a ONU ela é atuante, principalmente assim, hoje em dia, por exemplo, que a gente está vivendo essa pandemia, né? E tem a OMS. A OMS é a Organização Mundial de Saúde. A OMS é um órgão dentro da ONU, né? Então a ONU tem uma função principal, mas, por exemplo, ela tem outros órgãos que fazem parte dela, né? Todo ano tem a campanha da Criança Esperança, é uma campanha que ela é gerada pela Unicef. A Unicef também é um órgão dentro da ONU, né? Então, refletir. Hoje em dia, por exemplo, o propósito da criação da ONU, ela tem relevância? Sim, não e justificar, tá bom? Ó, nesse ano comemoramos 72 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí tá falando que surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, tá pedindo para você ler alguns trechos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aí tem aqui artigo 1º, artigo 2º, 3º, 7º. Letra A. Quais pontos existem em comum entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, escrita na França, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vou deixar um link da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão no Google Classroom, mas você pode pesquisar Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você vai ler a Declaração Universal que está ali em cima e fazer uma comparação com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi criada lá na Revolução Francesa. Letra A. Pensando no lugar onde você mora e no contexto em que você vive, quais direitos humanos você percebe sendo desrespeitados? Aí você vai falar assim, que direito humano que você acha que é desrespeitado? E tem uma notícia em cima falando sobre o Rio de Janeiro, sobre Marielle Franco, que era uma vereadora que foi assassinada, né, a tiros. Então você vai falar assim, ó, pensando no lugar onde você mora, pode citar Lafayette mesmo. Quais direitos humanos você percebe sendo desrespeitados? Ou não tem nenhum direito sendo desrespeitado? Aqui está pedindo para você criar, né? Criar um cartaz ou uma representação artística que trate do tema dos direitos humanos no Brasil. Pode fazer só um desenho, gente. Não precisa fazer um cartaz, né? Até porque para depois devolver ele lá no PET vai ser meio complicado. Faz um desenho, tá? Você vai abordar alguns dos princípios da Declaração dos Direitos Humanos ou pensar na sua comunidade, né? Tem mais uns links aqui e aí a gente acabou o PET da volume 4, as 4 semanas do 9º ano, tá? Eu agradeço quem me escutou até aqui, tá? E estou disponível para tirar qualquer dúvida, tá bom? Obrigado.